Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos cursos de Direito e Publicidade e Propaganda do Univem. Sejam bem-vindos ao podcast Break Universitário Univem. Eu sou a professora Roberta Brondani, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do Univem. O assunto de hoje é mulheres on e office. E para tratar deste tema, temos um timaço de professoras do curso de Direito do Univem. Aline Storer. Olá, gente. Andréia Antico. Olá, poderosas. Clarissa Monassa. E aí, galera? Daniela Batista. Oi, gente, tudo bem? Daniela Marinho. Oi, pessoal, salve, salve. Marília Miguel. Olá, pessoal. Solange Jordanês. Olá, pessoal, tudo bem? E Viviane Rigoldi. Oi, pessoal. Bom, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Viviane, começando com você, conta pra gente como surgiu a ideia de um podcast com o tema Mulheres on e Office. Então, durante as aulas, alguns alunos abrem as câmeras. E quando são alunas, quando são nossas alunas, nossas meninas, há sempre um cenário muito parecido. Há uma criança brincando ao lado, há um bebê no colo, um marido que passa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, existe sempre uma semelhança entre as imagens que eu vou assistindo quando são nossas alunas. Entre nós, é bem semelhante também. Nós, apesar de estarmos, cada uma de nós na sua casa, nós conversamos muito, nós somos amigas. E quem não sabe, nós somos muito amigas e nós conversamos, semanalmente, com algumas nós conversamos até quase que diariamente. E nós temos também essa semelhança de situações, de histórias que nós vamos dividindo entre nós, às vezes por WhatsApp ou às vezes por telefone. Então eu comecei a perceber que as diferenças familiares, que as diferenças de atividades profissionais que algumas de nós exercem além da docência, algumas moram em cidades um pouco mais distantes de Marília. Essas nossas diferenças, elas foram sendo afastadas por uma identidade muito forte, uma identidade que acentuou-se, inclusive, durante o isolamento e a pandemia. Nós somos todas mulheres e somos muito fortes. Então, eu lancei a ideia no nosso grupo de WhatsApp do corpo docente e a adesão foi imediata. Todas as professoras já começaram a aderir à ideia de nós fazermos um podcast falando um pouco sobre as nossas experiências. Nossa primeira reunião era exclusivamente para nós votarmos um tema, um título. A nossa primeira reunião levou 1h30 para acabar e nós ainda precisamos encerrá-la porque tínhamos aula às 19h30. A reunião seguinte nós já tomamos o cuidado de marcar 1 hora antes, que era para poder conversar bastante. A tia Clá foi a primeira a abrir o seu microfone, pedir a palavra e contar suas experiências. E foi tudo muito divertido e nós, então, combinamos que faríamos um podcast à semelhança das reuniões que nós fizemos. E, então, eu só posso dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas e dizer, tia Clara, conte para nós aí um pouco da sua experiência. Bom, Vi e outras professoras queridas que estão aqui com a gente, olha, eu preciso contar já desde o início, porque para mim foi um choque, Foi um baque, eu levei um baque com isso, Já na primeira aula, eu lembro a aula, minha quarta-feira, o Univem tinha implementado na semana que aconteceu toda a questão do lockdown, etc. Eu falei, nossa, o Univem tá arrasando, tá bombando, Professor já dando aula na segunda-feira, para minha aula na quarta-feira, Eu falei, vamos ver como é que é isso, Me achando a toda, Não sei o quê. Mas vocês todos me conhecem, E eu vou com essa força de vontade, cheia de amor para dar e tal, não sei o quê, Mas
eu não atinei. A questão é essa, eu não atinei. Realmente, eu não percebi que eu não podia falar que atrás das câmeras com os alunos e não cuidar da minha imagem, como eu cuido na sala de aula. Eu fiz a minha aula com toda a minha dinâmica, tudo aquilo que eu faço, mas desleixada completamente com a questão da imagem. Quando eu digo desleixada, gente, sem brincadeira, vocês não imaginam que era banhinho tomado, cabelinho molhado, camisetinha lá, tipo camisolinha, né? E pá, cara lavada, sabonete hidratante e vamos pra festa naquela alegria, né? E aula, e pá, e os alunos interagindo, hein? Professora, legal, não sei o quê. Os alunos muito respeitosos, eles não abriram a boca, eles não falaram nada, eles interagiram normalmente comigo na aula, como se a gente tivesse presencialmente, afinal era uma experiência nova para todo mundo, né? E eu fui dormir feliz, gente, eu fui dormir feliz, vocês não imaginam que eu fui dormir feliz e contente. Aí no outro dia veio a gravação. Falei, vamos lá, né? Agora a gente vai ver, né? Como é que foi essa história, como é que ficou. Gente, eu queria sentar e chorar. A hora que eu abri a gravação, aquela cara na tela, eu falei, os alunos me amam muito, ou não sei, a respeito demais, respeito docente, amor, é tudo junto. Os alunos não merecem ver isso. Eles aguentaram 4 horas aulas, firme. Eu com aquela cara que nem o marido ama a hora que vê. Ninguém amaria aquela cara que eu tava. Ninguém, nem ele que faz... Gente, faz 30 anos que eu tô junto com meu marido, fez agora dia 16. Nem ele olhando aquela cara ia falar que me amava. E vocês e os alunos lá, pá, firme, feliz e contente. A hora que eu olhei aquela gravação, eu falei, eu preciso reverter essa situação. Eu preciso dar um jeito, eu preciso reverter. Os alunos merecem alguma coisa melhor do que essa cara que eu aparentei aqui. Porque é um conjunto, Vi. A questão é essa, né? Então, essa minha primeira experiência, né? As colegas vão contar várias aqui, mas a minha primeira experiência foi um choque. Porque eu não tinha a menor ideia, né? Eu fui nessa minha dinâmica, na pedagogia, na questão da disciplina, do assunto, não sei o quê, mas eu não atinei que é todo um conjunto, né? E esse conjunto, todo ele é importante. Então, assim como o aluno ele se prepara para estar diante da aula, para assistir a aula, para participar, a gente tem que se preparar. E aquela primeira vez, naquela primeira semana, vamos dizer, eu me preparei o conteúdo pedagógico, preparei o slide, preparei a parte pedagógica, mas não me preparei como pessoa, a questão da minha imagem, né? Então, a questão da minha imagem, da professora Clarissa, o aluno quer estar com a professora, né? Aquele é o momento dele com a aula, com a professora. Talvez não quer estar com a professora, entre aspas, a pessoa Clarissa saída do banho com aquela cara que eles não estavam merecendo, né? Que eles não estavam merecendo. Então, isso para mim foi uma experiência bastante impactante e que eu percebi... Dá para imaginar, que Clarissa, assim? Oi, Não Dani. dá para imaginar você assim, professor? Não dá. É impossível. Não dá, né? Dani, mas é que eu falei, olha, precisa desse amor incondicional que eu acho que nem marido tem, é mãe só que tem. Mãe, né? A minha mãe ia falar para mim que eu tava linda, nem o pai não, tá? O pai não, eu já falo sempre isso pros alunos, né, pros colegas, eu falo, gente, só sua mãe respeita a sua opinião, nem seu pai. Opinião ninguém quer, tá? Opinião ninguém quer, sua mãe respeita porque te ama incondicionalmente, seu pai não. Seu pai vai falar, vai estudar, me traga aqui um posicionamento, uma coisa digna, vem com opinião, não quero saber, quem quer... Eu falo, só a mãe acho que me amaria naquele momento, né? Mas, enfim, isso para mim foi um belíssimo aprendizado e foi algo que eu não esqueci, né? Nem sempre eu acho que eu estou à altura dos colegas em todas as aulas, por todas as questões domésticas que envolvem o ensino nessa plataforma remota. Mas, para mim, foi uma lição que eu tenho que cuidar do todo, né? Tem que cuidar da parte pedagógica, tem que cuidar do intelecto, tem que cuidar das emoções e tem que cuidar da imagem, né? E aqui me despeço por hora, deixando um beijo grande. Passo a bola. Professora Clarissa, estou ouvindo aqui a sua história, estou impactada. O meu foi justamente o inverso. Você entrou na sala de aula com todo o contexto do lar. Professora e queridos alunos e queridas professoras, eu preciso confidenciar que comigo aconteceu o contrário. Quando nós fomos para o contexto remoto, primeiro, eu já era sempre on. Eu chegava na sala de aula, eu estava em audiências, eu estava em outro estado, eu estava em outra cidade,
E especificamente naquela semana, eu havia acabado de chegar do Vale do Silício, cheio daqueles clichês de execução, de pensar grande e pequeno, dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande. Enfim, eu estava toda acelerada. Quando eu cheguei em casa e tive que entrar para a sala de aula, eu sempre ligada, sempre on, eu sabia ser on, eu não sabia ser off, eu sabia ser office e não sabia ser home. E aí foi muito diferente para a minha vida. E aí começou a aula, eu só tinha que sair da cozinha e ir para a sala ou ir para o quarto. Esse foi um contexto muito interessante. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu sou casada há 10 anos. Eu nunca tinha almoçado na minha casa. E aí chega esse contexto da pandemia. Eu fui para a cozinha, gente, a minha mesa estava toda colorida, tinha legumes e verduras, eu não sabia onde colocar as minhas mãos. Foi uma coisa muito engraçada. E aí, me pareceu muito estranho. Sempre aconteceu isso. O contexto do almoço sempre era esse, mas para mim não era, porque eu estava sempre viajando, porque eu estava sempre em reunião. E aí eu cheguei para a sala de aula, começava a aula, dava um estresse, porque eu queria aquela dinâmica do on, da agitação, e eu não tinha, eu tinha que só sair da cozinha, ir para o quarto ou ir para a sala. E para ser muito verdadeira com vocês, essa experiência ela foi muito interessante, porque eu não tinha até então vivido a experiência do lar, a experiência da minha casa. Nesses anos todos, eu só sabia viver a experiência do office. E eu lembro que, num dado momento, eu comecei a apresentar a minha casa para os meus alunos, né? Eu falei assim, olha, aqui é a sala, esse quadro está aqui por isso. Aí eu ia para a área de lazer, ó, tem essa frase aqui atrás, porque quando eu era adolescente, eu gostava disso, e aqui é um quarto de visita. E, gente, honestamente, o que eu percebi é que eu estava apresentando para os meus alunos, mas eu também estava explorando o meu lar. Porque, diferente da professora Clarissa, eu não tinha vivido a experiência do lar nesses anos todos. Então, se eu posso dizer alguma coisa alguma coisa de bom, é que isso me proporcionou uma experiência boa, me trouxe para a vida do lar, para a atividade intimista, então foi muito interessante. Posso observar, né, Dani, como as coisas acontecem, a perspectiva de cada um é muito diferente, né? Enquanto você teve como você mesmo começou a sua fala, né, a experiência contrária, o inverso, eu já tive que sair do home para entrar no office para poder pegar no tranco, gente, literalmente pegar no tranco, né? Porque eu imersa com criança dentro de casa, com tudo. Então, realmente, é gostoso ouvir você falar, né? Porque às vezes a gente se acha completa, né? A gente se acha que pode, que faz e que não sei o que. A Deia quer falar, a outra Deia. Eu queria entrar de escarpão para as aulas sempre. Eu ia perguntar isso, professora Daniela Marinho. Você começou a usar tênis? Em alguns encontros, professora, porque normalmente sempre de escarpão. Parece que se eu não tiver de escarpão, se eu não tiver com toda a indumentária jurídica, eu não existo. Olha, tá vendo? Faz parte do modelo mental, né? Eu comprei um chinelo e tênis, evoluí já. Eu duvido que a Dani nunca levantou e estava igual ao Jornal Nacional. Ela estava com o taieiro até a cintura e depois era um shortinho. Ah, essa sou eu, com certeza, gente. Essa sou eu. Maquiagem, blazer, shorts e chinelo, sou eu. Eu queria tanto pintura para cima. Por isso. Eu já, de todos, eu acho que eu sou meio que uma mistura de tudo isso, porque a minha grande dificuldade, quando começou essa coisa de pandemia, de home office, eu tive 2 home office, né? O Procon, como todo mundo sabe, né? Eu sou diretora do Procon aqui, e o Procon, num primeiro momento, nós não paramos de atender de forma virtual, e num primeiro momento, como os funcionários não podiam estar no local mesmo do Procon, então a gente teve que instalar, o meu computador de casa virou o computador do Procon, com todos a intranet, com os sistemas, enfim. E virou o computador da minha aula.
Era o mesmo computador, é no mesmo escritório, é nesse mesmo plano de fundo que eu mandei pintar na parede, cheio de livro, entendeu? Então era tudo muito igual. E ao mesmo tempo, eu saía daqui de dentro, eu tinha uma mini Danielinha correndo aqui dentro, brigando, gritando, mamãe, batendo na porta, querendo mamar, e o meu marido perguntando o que vai jantar, entendeu? Então, eu tive uma dificuldade imensa, apesar de ser que nem a Dani, assim, eu saía do Procon, vinha para minha casa, tomava banho, cuidava da minha filha, montava no carro e ia até Marília, que eu sou de Assis. Mas eu tinha esse time, entendeu? Eu tinha esse tempinho para eu poder me deslocar de cada profissão, sabe? De cada lugar e me revestir da Daniela professora, me revestir da Daniela diretora do Procon, ou me despir da Daniela diretora para ser a Daniela mãe, para ser a Daniela esposa. E aí, gente, virou uma maluquice, porque tinha dia que eu ligava o computador e falava para os alunos, oi, gente, tudo bem? Vocês já mandaram a notificação do Banco X? Entendeu? A multa do banco não sei o que lá já chegou? Já houve o pagamento o consumidor está esperando a resposta. Entendeu? Então, assim, e aí eu chegava no Procon e falava assim, onde está o TCC? Cadê os trabalhos? Por que os trabalhos ainda não foram entregues? Entendeu? E aí falava para minha filha, não mama agora não, que você tem que terminar a PO. Então, assim, virou uma coisa de maluco. Eu não conseguia me deslocar de uma função para outra e parecia que eu estava ligado o tempo inteiro na mesma coisa. Era o mesmo computador que eu tinha ficado o dia inteiro fazendo meus ofícios. Como é que agora eu vou dar aula, gente? Isso é coisa de maluco, né? E tudo bem que eu sou meio maluca, mas eu não consegui. A maluquice foi tanto que eu não consegui me adaptar. Quer dizer, demorou um pouco. Agora talvez não. Acho que meus alunos acham até hoje que eu sou que eu bati a cabeça. Mas era uma coisa de doida, assim, eu não consegui fazer isso. E assim, eu imagino, agora eu vou passar para a Marília, porque eu acho que ela é a única que está nessa situação. Que a Marília é a filha que fica batendo, que teoricamente ficaria batendo na porta. Marília, sua mãe, a sua família percebe que você está trabalhando dentro da sua própria casa? Ou eles acham que você está ali brincando? Dani, comigo muda um pouco, né? Então você não consegue se desligar, né? Procon, família, filha, tudo. Meus pais, né? Eu moro com meus pais, minhas duas irmãs. Então eles entram no escritório e eu divido o escritório onde eu dou as aulas, advogo, trabalho. Então eu falei, eu preciso achar um espaço mais profissional para eu me adaptar, porque eu também nunca trabalhei em casa. Então, falei, vou usar o escritório. Então, eu compartilho o escritório com meu pai. Então, ele entra no meio da aula para pegar as coisas, porque ele acha que é o espaço, ele está na casa dele, né? Então, ou eu sou a filha, né? Minha mãe pede, então ela não desliga de mim, é ela que fica. Então, aquilo que eu vivia no final de semana, com as coisas da família, né? Problemas da família, saber as coisas, eu tô aqui dentro. Para eles é difícil entender que aqui agora, né? Não tô como filha, como a irmã, mas eu tô como a professora, docente, advogada durante o dia. Então, assim, é uma bagunça muito interessante. No início foi difícil adaptar isso, viu? Porque entra, conversa, pede as coisas, eu falo, gente, dá um time aqui, né? Agora mudou, tô trabalhando, depois a gente conversa, depois a gente resolve, mas assim, adaptamos, né, durante esse período aí, mas eu me sinto muito num misto da Dani Batista com a Dani Marinho, acho que é bem legal que a gente tá nessa sintonia. E você, Aline, como que foi, né, para essa mudança, assim, pandemia, home office? Oi, queridas amigas. Ouvi vocês, estou pensando aqui quantas percepções diferentes, né, do mesmo cenário, de acordo com as individualidades e circunstâncias que cada uma está inserida, né? Eu fiquei ali um pouquinho pensando no que a Dani Marinho falou, no que a Tia Clá falou no início, que realmente foi um impacto a mudança. Eu lembro que aconteceu numa terça-feira, um treinamento, e eu entrava em aula já na quarta, às 8 da manhã, rezando para não apertar nenhum botão errado, né? Que não sou uma nativa digital, estou longe disso, né? Até meados de março do ano passado, nem Instagram eu tinha, e ainda estou aprendendo a lidar com ele. Eu corto cabeça do marido na foto, e assim vocês conseguem acompanhar lá, né, as gafes. Mas a gente tenta, a gente vai se atualizando.
Então, eu acho que foi uma ansiedade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista que precisava de protocolos. Ninguém percebe que a Aline é perfeccionista. Eu só preciso fazer esse adendo, porque se ela não conta, né, gente, ninguém nota. Não é a cara da Aline. Tá, Clarissa? Totalmente britânica. E assim como a Dani Marinho, eu precisava estar vestida, né, para o trabalho. Eu precisava estar com o vestuário para que eu pudesse incorporar aquele momento e conseguir discriminar dentro do mesmo espaço físico o que era lazer, o que era, né, casa, o que era fazer doméstico ou o que era trabalho. Então eu lembro que um dia eu desci a escada, né, com o famoso escarpão aí da Daniela Marinho, não tão bonito quanto o dela, mas de salto, e meu marido falou: onde você vai? Eu falei: eu vou no escritório dar aula, trabalhar. Ele falou: nossa, mas precisa estar toda produzida? Eu falei: preciso. E assim foi o ano passado todinho, e eu precisava desses protocolos, e assim tanto eu quanto meu marido e minha filha, a gente manteve isso, e tem mantido ao longo desse cenário aí pandêmico que a gente está no ambiente remoto. Né? A Laura não assiste aula de pijama, para que a gente consiga mesmo mentalmente discriminar dentro do mesmo espaço físico, né, o momento adequado de cada coisa. Então, eu acho que nisso a gente combina aqui nós três, cada um também segue o seu protocolo externo dentro de casa, né, no home office, quando tudo virou office, virou school, virou lazer, e a gente não saía do lugar. E como a Dani Marinho falou, eu também não tinha convivência com meu marido de horário de almoço. Né? Ele nunca tinha almoçado com a minha filha, Laura, com a gente, porque sempre almoçou fora na empresa. Né? Ele trabalha na cidade vizinha. Então, isso também foi um momento que, embora o almoço dele seja muito rápido, às vezes é 20 minutos, 15 minutos, mas ele tinha aquele espaço de convivência diário, da Laura sair da aula online, contar o que aconteceu, né? Então, isso foi gratificante enquanto família também, né? Então, sigo aí nos protocolos, meu querido, não pode deixar o escarpão abaixar, né? De vez em quando, uma rasteirinha, a gente rasga um chinelinho dentro de casa, mas para dar aula, a gente segue aí, elevando o espírito. E agora, minha querida Andréia, o que você me conta desse período todo? Ai, eu tô ouvindo vocês, olha, esses protocolos aí comigo não funcionou nenhum. Primeiro que agora eu não sei o que eu vou fazer para voltar da aula e tirar o tênis e o coturno. Porque eu tô aqui no friozinho, eu fico imaginando, eu falo: meu Deus, como é que eu vou voltar a ser elegante agora que eu acostumei a não usar salto? Eu estou refletindo sobre essas questões, viu? E acabei ficando um pouco Andréia mesmo, né? Porque eu, no meu tempo vago, eu gosto mais da roupa casual, a roupa mais confortável, e aí eu tenho refletido, até comentei isso, eu conversei com a Vivi esses dias, eu falei: Vivi, eu não sei que roupa que eu vou pôr para dar aula agora, porque eu acostumei tanto a essa informalidade, né? Principalmente nos sapatos, que eu acho que eu comprei uns 6 botas, tênis, e tô toda feliz aqui, mas vou ter que voltar pro escarpão um dia. E uma coisa que eu senti muita falta foi da interação humana, gente, porque eu nem sabia que eu era tanto dessa forma, né? Esses tempos atrás eu fiz um curso bacana de liderança diferenciada, e eles fazem um teste que chama MBTI, talvez a Solange conheça o MBTI. E no MBTI eles pegam várias, 4 versões das personalidades, e duas delas me chamou muita atenção, que foi no sentido de fonte de energia. Existem as pessoas extrovertidas e as introvertidas. E as introvertidas são aquelas que elas se sentem energizadas através da interação com outras pessoas, né? Então, no modo de perceber o mundo, eu sou uma pessoa sensorial, né? Minha consciência é voltada para aquilo que existe de concreto, aquilo que pode ser percebido através dos sentidos. Então, foi legal ter feito esse curso, porque eu me descobri nesse sentido. Só que eu não fiz o link, né, do extrovertido. Eu lembro que quando eu fiz, tem a característica primária e secundária, e nas duas deu o E, de extrovertido, né? Falei: nossa, quer dizer que intuitiva, introspectiva eu não tenho nada, né? E começaram as aulas, e eu ficava, e os alunos não abriam as câmeras, e eu pedia para eles abrir as câmeras, e quando eu tinha muito sucesso de abrir as câmeras,
3 câmeras abriam de 60 alunos, de 70 alunos, né? E eu queria ver lá, e eu tive um dia que eu propus que eles se apresentassem, os alunos novos, e foi toda aquela questão, assim, de tentar interagir. E os alunos não abriam as câmeras, né? E eu comecei a ficar deprimida, porque eu estava acostumada a ver o semblante, uma levantada de sobrancelha que não entendeu, um olhar para o lado para tirar uma dúvida de uma anotação que perdeu. A nossa comunicação, ela não é só falada, né? Ela é também por gestos, por comportamento. E eu não conseguia pegar isso dos alunos. E eu fui começando a achar que eu tinha perdido a mão, que a aula não estava boa. Eu perdi completamente meu referencial de dar aula. Parece que eu renasci, tive que me reinventar mesmo, né? E com o tempo eu fui percebendo o seguinte, que os alunos não abriam as câmeras, não era porque eles não queriam se mostrar, não queriam me atender, é porque os alunos, eles estão na casa deles. Então, por exemplo, tem gente na casa, tem gente no quarto, os irmãos estão passando, eles estão assistindo, mas normalmente o computador é um computador familiar, é um ambiente que às vezes eles não conseguem nem abrir o áudio, né? Porque o áudio faz barulho de outras pessoas, né? Nem todos eles estão num lugar absolutamente adequado, né? Para abrir a câmera. Então aí eu fui entendendo que eu tinha que melhorar essa minha vulnerabilidade. Aí chegou um dia que eu falei, não, gente, tem que fazer alguma coisa. Fui lá, imprimi, peguei a área do aluno, imprimi um monte de foto dos meus alunos, coloquei atrás da câmera. E aí, quando eu estava falando que eu perdi a fala, justamente porque eu perdi o raciocínio, eu olhava para a foto, voltava, mas por várias vezes eu falava, gente, o que a professora estava falando? Aí eles vinham falando, porque eu perdi o raciocínio, já pensou? Agora eu estou me adaptando melhor à realidade, mas mesmo assim, eu sinto essa necessidade. Então, todas as aulas eu abro colocando uma música, para eles irem distraindo, né? Então, agora eles pedem música, tem sido assim, mais suave, né? Mas eu tive que achar esses meios aí para dar continuidade. O fundo do seu computador, assim, parece aquelas salas de delegacia de serial killer, sabe? Com aquele monte de foto, assim, é assustador, inclusive. Deia, eu fico pensando que se eu fizer uma coisa maravilhosa dessa como você fez, deve durar no máximo 15 minutos antes de ser devidamente decorado e rabiscado pela Lívia, né? Porque com essas caras todas, lógico, né? Cada cara de um aluno vai ganhar uma caracterização. Como é que chama, gente, quando é customização, né? Vai ser customizada. Cada cara de aluna que vai ter bigode, óculos, vai ter tudo, né? Maravilhoso. Essa ideia sua é genial, aliás. Você é demais aqui pra gente, né? Mas olha que ideia boa. Eu acho que eu vou copiar e depois vou levar o resultado para eles. Tem mais essa. Vou levar a customização para eles se verem na visão, né, da criança, e eu vou contar depois como é que isso vai ser, talvez numa outra conversa, né, Vi? Olha, com certeza, Cláudia, você sabe que um pouco do que vocês estão falando, eu pensava muito numa coisa também. Quando eles abriam as câmeras, que nós víamos essa movimentação em casa, aumentavam o nosso compromisso de uma maneira significativa, porque eu pensava assim, gente, eu estou dando aula para o pai, eu estou dando aula para a mãe, eu estou dando aula para as crianças que talvez se apaixonem por direito e sejam nossos futuros alunos. Então, a dimensão da nossa atividade ali na aula síncrona, né, tomou uma dimensão que eu acho que, na verdade, nós nem imaginamos. E se imaginássemos, não é, quantos estariam ali nos ouvindo e comentando sobre as nossas aulas, concordando ou discordando dos nossos exemplos, eu acho que seria assustador, sabe, a proporção que isso tomou de verdade, não é? Então, a gente pensa num aluno, foca no aluno, pensa que ele que está assistindo nossa aula e tenta fazer o nosso melhor. Então, eu percebo... Mas ele não tá, viu, professora? Não, né? Teve um dia que uma aluna habilitou, e aí a mãe dela estava do outro lado, e a mãe dela foi nossa aluna. Primeiro que eu percebi o quanto eu estava velha, né? Puxa vida, dei aula para a mãe da minha aluna. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí eu me dei conta que eles participam. Inclusive a mãe falou assim, professora, você mudou de opinião? Você era meio socialista. Falei,
Ai, eu preciso contar para vocês, tô com um pezinho no liberalismo. É muito interessante isso. Com certeza, e a gente tem mesmo essa ideia, né, de multiplicar o conhecimento, mas na aula remota isso multiplicou-se de uma maneira infinita. Eu não posso, professora Viane, se eu pensar em quantas pessoas estão assistindo, eu não posso nem pensar que tem alguém assistindo. Eu, ao contrário da professora Clarissa, nunca assisti um vídeo meu de aula, porque eu tenho uma vergonha da minha voz no vídeo, da minha imagem no vídeo, que se eu começar a pensar, eu travo, aí não falo mais nada. E uma outra coisa que eu queria levantar também, um pouco do que a Déia falou, foi o seguinte, essa questão dos alunos participarem e de nós sentirmos essa distância. Eu vi uma outra coisa, eu vi que o jovem, ele tem uma facilidade com o ambiente remoto muito maior que nós, acostumado com redes sociais e tudo. Muitos dos nossos alunos ficaram mais íntimos, eu acho, eu senti isso. Eles ficaram mais à vontade para falar com a gente. Como se eles estivessem assim, nesse ambiente aqui eu domino, eu sei, eu conheço. Então, eu senti essa interação maior de alguns alunos que na sala de aula mantêm assim uma certa distância, não é? Aquele respeito que não é da característica nossa, não somos abertos, nós não colocamos essa distância, mas muitas vezes o próprio aluno coloca. E no ambiente remoto eu senti que houve uma quebra dessa distância, muitos dos alunos ficaram mais próximos, mais à vontade, participaram mais da aula, sentiram-se mais à vontade. Não sei se as professoras sentiram isso também. Professora Solange, eu acho que deve ter boas experiências, né, sobre os aspectos psicológicos, né, professora Solange? É um laboratório, conta pra gente, professora. Muitas experiências, muitas, mesmo porque eu tenho mais tempo de caminhada aí de chão, né, por isso. Mas meu desejo é que tudo esteja bem com todos. É uma felicidade muito grande estar aqui nesse espaço virtual com as professoras, saber e contar um pouco, né, de cada uma de nós. E eu comecei a perceber, assim, nas histórias, e interessante eu ter ficado mais para o final, e eu pensei, puxa, eu já passei tudo isso. Então, tudo que vocês estão passando, eu já passei, com filho pequeno, que cresce, que vai para a escola, que volta, comida e tal. Então, eu pensei, gente, eu já vivi tudo isso, né? Eu já vivi tudo isso. E, então, nesse tempo, né, de período pandêmico que a gente está vivendo aí desde finalzinho de 2019, eu consigo perceber, assim, até pela história, né, que vocês estão contando, de todo esse tempo que tem que ser dividido, tem que ser fatiado, e eu pensei, mesmo assim, com mais, vamos imaginar assim, mais tempo, uma coisa que pegou muito em mim foi a autodisciplina e a auto-organização. Então, vocês podem pensar, mas não tem filho pequeno, não tem uma série de coisas? Não importa, esse livre-arbítrio e essa liberdade, ela exigiu de mim, né, muito severamente, essa auto-organização, essa autogestão do tempo, essa autodisciplina, porque eu sou dona do meu tempo. Então, ser dona do tempo também não é bom. Então, a gente fica na mesma situação, na mesma história, né, no mesmo contexto. Então, com situações diferentes, com experiências diferentes, ritmos diferentes, estilos diferentes, personalidade diferente, nós temos os mesmos contextos, nós temos as mesmas dificuldades. Então, eu percebi em cada história que temos as dificuldades iguais. Nós não somos diferentes, né? Nós somos diferentes na personalidade, uma série de coisas que já foi colocado aqui, mas como somos iguais também, né? Fazemos parte da mesma natureza. Então, somos muito, muito iguais. E eu vejo o seguinte, que essa autodisciplina, por quê? Porque você tem que colocar, né, dentro dos ambientes domésticos, profissionais, o educacional, o cultural, o religioso, em todos os âmbitos, você tem que dividir o seu tempo. E você fala, mas parece que não dá, parece que não tem 24 horas do tempo. Eu não tenho tempo, 8 para dormir, 8 para o lazer, 8 para o trabalho. Não, parece que tudo é trabalho, né? Então, assim, o computador fica ligado das 8 da manhã às 11 da noite. Então, por quê? Porque assim, parece que as coisas aumentaram muito, né? O aluno fala para a gente, professor, eu não sei o que eu faço primeiro. Eu falei, eu também não, né? As coisas aumentaram, falei, para a gente também. Então, a gente também está numa situação de acúmulo de coisas, né? Igual os nossos alunos também estão.
Então, para mim, o que pegou muito foi a liberdade, o livre-arbítrio e como colocar tudo isso dentro de um processo de organização que, na verdade, é um novo modelo mental, né? Então, vem novas regras, eu tenho que criar novos modelos mentais na minha cabeça. E dentro desses modelos mentais, eu vou ter que adequar tudo isso daí, né? Para poder cumprir os nossos compromissos. E aí, uma coisa que fica também bem latente, quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala de colocar as coisas nos seus devidos lugares, e novas regras e mudanças, e a gente está tendo ainda, né? Falar isso até no presente, não foi, né? Essas mudanças todas mexem com as nossas emoções e mexem com o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio para eu dar cabo de todas as coisas que eu dava cabo no aspecto presencial e muito bem. Então, eu acredito que essa cobrança, ela ficou muito forte em nós. Eu fazia o melhor que eu podia presencial, eu tenho que fazer o melhor que eu posso no virtual. Né? Então, é o compromisso nosso com os alunos, com uma série de coisas, de compromissos que nós assumimos. Então, dentro dessa organização, dessa reorganização, dessa ressignificação, algumas coisas eu consegui mudar. Não foi de uma hora para outra, não. Mas, por exemplo, horário de ver e-mail, não é toda hora. Celular, não é toda hora que eu quero ver o WhatsApp. Difícil, hein? Difícil. Mas chegar a desligar o celular. E não fez diferença nenhuma. Eu posso ligar o celular, ficar 2 horas, 1h30 desligadinho, sem nenhum barulhinho, depois eu vou ver, eu consigo fazer as minhas coisas normais, né? Então, ele não é dono de mim, eu sou dona dele. Então, teve que inverter um pouco as coisas, porque como o tempo está aí, o celular aqui, o computador aqui, eu já cheguei em momentos de estar com 3 computadores ligados, porque no começo a gente tinha medo que um dava problema, desligava 2, 3, né? Para não dar problema com o aluno. E é muito interessante que, às vezes, quando dava alguma dificuldade, eu tive aluno, e acredito que vocês também tiveram, o aluno fala assim, professora, faz assim. Aí você fala, meu Deus, como que é mesmo? Faz assim, né? Quer dizer, ele já sabia o que você tinha que fazer para as coisas darem certo. Virava um suporte técnico, mais ou menos, né? Então, aí eu puxo a conversa aí, como a Andréia falou, que a interação, eu senti uma interação muito grande com os alunos. Por quê? O aluno falava assim, professora, posso mostrar minha mãe? Pode. A minha mãe quer te conhecer. Posso mostrar meu filho? Posso mostrar meu cachorro? Eu amo cachorro. Como chama seu cachorro? O negócio ia para esse lado. Então, a gente tinha que se organizar, né? Para as coisas não irem para outro caminho, porque às vezes não era interessante para o outro aluno que estava ali, né? Então, mas eu vejo que são experiências muito ricas e a gente só tem a ganhar com tudo isso. E vejo também que é um momento muito interessante da gente trabalhar as nossas competências socioemocionais nesse âmbito, porque a gente tem elas muito bem declaradas no âmbito profissional fora, no presencial. E agora, nessa mistura, né? Então, é uma oportunidade para a gente trabalhar essas competências nossas de uma maneira bem interessante, que talvez a gente até desconhecesse, e elas estão todas aqui. Finalizo aí e passo para a Roberta. Gente, maravilhoso até agora. Maravilhosas Mulheres Maravilha, que nós temos aqui, dando, né, esses depoimentos, passando essas experiências. Eu queria aproveitar para lembrar quem está nos ouvindo, para seguir as nossas redes sociais. Então, tem o canal Univem no YouTube, tem o Facebook do Univem, o Univem Oficial no Instagram. Nós também temos o @direitounivem no Instagram, no Facebook, e também publicidade.univem. Então, sigam nossas redes para que vocês possam ouvir este e outros podcasts, que com certeza este aqui é o primeiro de muitos que nós teremos ainda. E eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para que vocês pudessem aí compartilhar esse período em que vocês estão aí em on e off. Teve muita falha nossa, partindo já para um lado um pouco mais descontraído? Contem pra gente aí alguma falha, alguma coisa, alguma curiosidade que a gente sabe que acontece muito e que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Olha, eu não diria para vocês que foram muitas falhas. Foi a mesma falha muitas vezes, o que, na minha opinião, é imperdoável, né? É bem pior.
Então, eu vou contar para vocês que eu tenho um problema sério com compartilhamento, gente. Eu estou dando aula, eu estou compartilhando slide, entre slide sai slide, eu vou falando, eu vou explicando, embalada. De repente, eu começo, porque vejam, neste slide, o item 1, o item 2, observem o exemplo, vejam este link. E aí um aluno, não é sempre, depois de 15, 20 minutos, eu não sei porque eles esperam tanto tempo para avisar a gente. Depois de 15 minutos que você está ali falando, para tirar foto, professora. Desenvolvendo aquele raciocínio, não é? Algum aluno ou aluna fala assim, professora, você não está compartilhando. Aí dá aquela batedeira no coração da gente, né? Mas fala assim, agora eu compartilho e começo a falar tudo de novo, mas aí vai ficar pior se começar a falar, vou repetir tudo de novo. Como é que faz, né? E aquela cara de tacho. Mas eu gosto mesmo, é quando o aluno é gentil. Tem aluno que é gentil, que é bonitinho, que ele coloca assim, ele não abre o áudio, ele pergunta assim no chat, ele diz assim, só eu não estou vendo nada? Aí vem os outros alunos bonitinhos, esses são bonzinhos, são gentis, esses ganham meu coração, diz assim, não, eu também não estou vendo nada. É o jeito amoroso de avisar, professora, para que você não está compartilhando nada, volta e começa de novo, né? Então, eu não me perdoo, gente, porque pode ser, assim, uma falha, né? Até simples, bobinha, mas depois de um ano eu continuo fazendo isso, gente, não me perdoo. Essa, acho que a minha falha é um problema que eu tenho, um limite que eu tenho dentro de mim, com o tal do compartilhamento, não consigo explicar para vocês. Pois não se sinta culpada, professora Viviane, que a sua falha é a mesma minha, no sentido reiterado do termo. Aqui em casa temos que armar todo um esquema, né? E mesmo com esse esquema armado para que a criança, né? Ela mesma se refere a ela como criança, né? A minha filha pequena, gente, vocês não aguentam. Se vocês verem, ela fala assim, olha, quem que fez isso? Que ela fala, a criança. Ela não fala, sou eu, ela fala, a criança, para ela se eximir de culpa, né? Então, mesmo com todo o esquema armado, para que possa fazer silêncio, né? Às vezes, para ela, a mãe chega, né? A mãe já está trancada há muito tempo, trabalhando, chega, e aí ela começa na bagunça, né, gente? E às vezes eu peço licença para os alunos, eu falo, gente, dá uma licencinha, um minutinho, e aí eu fecho o áudio e fecho a câmera e dou um berro aqui em casa. Nós não imaginamos isso, tá? É impossível. Gente, menina, às vezes eu esqueço de fechar o áudio. A câmera eu nunca esqueço, mas o áudio eu esqueço, que eu dou esse berro no meio da classe. Quer dizer, no meio da classe eu dou um berro. Caramba, vocês não estão vendo, não sei o quê. Aí que eu vejo os alunos, olha como os alunos são terríveis. Eles não abrem a câmera nem o áudio, mas para rir da nossa cara eles abrem. Pra rir da nossa cara, eles abrem. Quer dizer, então eu dou esse grito no meio da aula e eles abrem a câmera para dar risada da minha cara, lógico, né? Então, Vi, não é só você que apronta, vem reiteradas vezes, eu apronto também, e não foi uma nem duas, foram várias, mas a gente vai levando, né? Principalmente a turma do diurno é vítima, gente. Mas tá bom, né? Nada que um pouco de compreensão, né, professora Solange, não resolva, né? Com certeza, você sabe o que você está contando aí, Clarissa, e claro que eu tenho também, claro, algumas falhas, e eu vou ter sempre, porque eu não quero ser perfeita, perfeita é muito chato. E interessante que um dia eu estava finalizando um trabalho com eles e falei, olha, vou dar 10 minutos, né, eu vou ficar aqui no chat, e vocês, tô aqui na frente, qualquer coisa, vocês pedem socorro aqui, tudo bem, tudo bem. E aí eu cantei uma música, né? Eu cantei, eu tenho tanto para lhe falar, cantei a música inteirinha. Eu acabei de cantar, o aluno falou assim, professora, a senhora canta muito bem. Falei, como assim? Ele falou, esqueceu de desligar o microfone. Eu desliguei o vídeo e esqueci de desligar o microfone. Falei, ainda bem que foi isso, graças a Deus. Cantei a música, aí eu disse assim, tá vendo como eu tô feliz de dar aula? Tá vendo? Não sei o quê, né? Então aí eu achei que ficou bem descontraído, mas foi muito interessante. Então toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro, microfone, áudio, porque gravei, claro que eu vou esquecer outras vezes também, né?
Mas foi muito interessante a delicadeza dele. Quando eu vi alguém falando, eu falei, quem será que está falando, né? Professora, a senhora canta muito bem, ele falou tão calmo, né? Então, eu acho que todos nós temos aí coisas muito interessantes, né? E a gente vai ter essas coisas que eu acho que isso que é legal. Nós vamos fazer isso algumas vezes, né? Nós vamos, uma hora esquecer uma coisa, a outra, compartilhar tal, e a gente tá... Essa interação também é gostosa. A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, né? E a gente sabe que a gente não sabe tudo. Mas a gente está se esforçando, né? A gente está se esforçando para a gente cada vez melhorar mais. Mas faz parte, né, do nosso... Eu acho, professora Solange, que é legal quando eles esquecem o áudio aberto. Eu adoro. Adoro porque a classe inteira se movimenta e eu dou corda, porque eu continuo o assunto que ela estava falando no áudio. Então, teve uma moça lá que estava falando que ela tinha comprado não sei o quê, e que ela era nanã, aí a aluna vai saber, ela vai escutar nosso podcast, vai falar, professora, a senhora falou de mim! Não é de você, é um pseudônimo. A gente não está falando nomes, né? Exatamente, é só uma suposição, entendeu? Aí ela tava lá falando, gente, mas meu, quando ela percebeu, porque os outros começam assim, fulana, você tá com o áudio aberto, fulana, aí eu não aguentei, né, porque eu falei assim, nossa, mas aonde você comprou, amiga? Passa o endereço pra mim, que coisa maluca, é bom o negócio assim? Entendeu? Então faz que a gente também quer usar. Eu Isso acho. mesmo. Mas comigo, eu já assim, eu vou ser muito sincera, eu, por causa desse meu problema de time, principalmente no começo, gente, eu esquecia de tomar água, eu esquecia de ir no banheiro, eu esquecia que eu tinha uma vida fisiológica, entendeu? Eu achava que eu era só profissional, ou mãe, ou esposa, né? A fisiologia deixou pra lá. E é lógico que eu tive que cair de vez em quando, a internet falhava, coincidentemente, na hora que a fisiologia me chamava, entendeu? Então era uma coisa de louco, porque eu voltava e falava, gente do céu, caiu, eu tive que reiniciar o computador inteiro. Aí caiu naquele negocinho, os alunos vão lembrar desses dias que eu falei isso, eu tenho certeza. Porque eu falei para eles que, como eu demorei um pouquinho, eu falei para eles que o computador tinha reiniciado com aquela atualização automática. Por isso que tinha demorado, entendeu? E aí o computador ficou lá atualizando, entendeu? Depois eu voltei linda, bela, formosa, dizendo, oi, gente, caiu. Mas, e aquela piadinha, vocês já nunca escutaram quando vocês falam para o aluno, gente, desculpa, caiu aqui. Eles falam, machucou, professora? Vem. Quantas mil vezes? Agora, gente, vamos e venhamos. Eu quero saber qual é o falha nossa da professora Aline. Aline, eu preciso me sentir humana. Conta aí, Aline. Estou bem perto da humanidade de todas vocês, né? Eu acho que é um pouquinho de cada. Esquecer de abrir o microfone e falar também 10 minutos, né? Esquecer de compartilhar, como a Viviane falou, né? E depois de 15 minutos, o aluno fala, ai, professora, eu não estou visualizando. Aí você fala, ai, será que eu apertei algum botão errado? Não, você só não compartilhou. Simples assim. Vou entender por que eles demoram tanto para avisar a gente. Aí eu falo, calma, tenham paciência, né? Um dia de cada vez, obrigado mais 24 horas, eu estou progredindo. Faz um ano que eu estou progredindo. Faz um ano também agradeço a mesma e coisa. as interferências domésticas, né? Cachorrinha que late no meio da aula, pega o áudio de fundo, aí o aluno fala assim, deixa eu ver essas cachorrinhas. Né? Aí aquela coisa... compartilhar o áudio do vídeo. Vou passar um vídeo top do assunto. E aí não coloquei para pôr o áudio, passou o vídeo. E eu falei, gente, agora, sem o áudio. E às vezes eu levo susto, gente, porque os alunos, tá tudo desligado o áudio e eu tô falando. E alguém entra com o áudio, assim, a voz, eu assusto. Calma, gente. Calma, que eu tô rindo. É sessão espírita, Marília, é sessão espírita. Sabe aquele silêncio que você fala, mova alguma coisa se tiver alguém aí, eles... Oi, professor! Aí eu levo um susto, daí continua. Eu já cansei de parar e perguntar, tem alguém aí? Gente, fala comigo, tem alguém aí, por favor, gente, dá um sinal de vida. Quem é meu aluno sabe, eu falo assim, vamos, gente, há um sinal de vida nesses corpinhos virtuais, sabe, assim? Emite um som, ou abre a câmera, acena, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Vocês estão aí, é mais ou menos assim, não é? Vocês não se sentem, eu me sinto às vezes a maior deprimida do mundo, porque eu fico, pelo amor de Deus, alguém fala comigo. Eu sempre falo assim, quando eles estão muito quietinhos, eu falo assim,
Por favor, gente, fala mal de alguém, pelo amor de Deus, ou de alguma pessoa. Vamos começar a falar bobagem, só besteira. Daí eles se empolgam. Só que daí no meio a gente tem que cortar para continuar a aula, né? Mas pelo menos eles acordam e se movimentam, né? Porque falar alguma coisa do que está acontecendo e negativo, né, Solange? Todo mundo quer falar, né? É verdade. O povo não quer falar, mas uma coisa ruim, nossa, né? Ainda mais num cenário pandêmico, sempre tem uma pérola, né? Diária, né? Nem semanal, né? As pérolas são diárias, né? E aí a gente vai levando. Inclusive, eu soube que no YouTube a gente já pode acessar a professora Solange cantando, viu? Maravilhoso! É verdade. Eu dei uma de palhinha lá, visualização, dei uma palhinha. Maravilhoso! É nova produção. Não é? A descoberta de talentos na pandemia. Sabe o que eu fico vendo? pensando? A professora Roberta, que é do marketing, eu falei, gente, do nada a gente saiu do anonimato, né? E caiu na frente das câmeras. E aí você fica pensando assim, não, eu quero voltar para o anonimato, né? Não tem mais jeito. Então, uma coisa que me incomodou muito é que eu não era uma pessoa de ficar olhando no espelho, né? Maquiagem, essas coisas. Eu sempre tive uma vida muito corrida. E nunca fui uma pessoa mesmo de ficar no espelho, né? Sabe, tem gente que dá aquela passadinha no espelho, dá aquela arrumadinha no cabelo, passa aquele batom. Nossa, mas eu senti muita dificuldade de estar de cara com a câmera, né? Você liga para dar aula, você dá de cara com você, né? Aí você fala, meu Deus do céu, olha essas rugas, né? A pandemia. E a câmera sempre engorda 5 quilos. Sempre, gente. 5 quilos você está sendo generosa comigo, né? Nossa Senhora! E eu sou virginiana, gente, eu consigo em milésimos de segundo colocar 10 defeitos na minha imagem. Eu já logo compartilho o material, viu, Vivi? Eu não esqueço, porque eu já logo compartilho o material, que já desaparece a minha figura na câmera, então eu já deixo de me ver, porque senão eu começo a achar tantos defeitos, né, que eu não consigo continuar. Vocês falaram de falha, nossa, teve um dia, no comecinho quando a gente começou a usar o Teams, eu entrei na sala, a minha aula era no noturno B, eu entrei no diurno, eu não vi que era o diurno, entrei e comecei, e aí não tinha ninguém, né? Mas eu não percebi, eu não tinha ainda me familiarizado com a ferramenta, mas assim, né? Eu sei que o problema é com a pessoa que vos fala, não é com a tecnologia. E eu fiquei dando aula, e eu olhava, não entrava ninguém. Eu falava, meu Deus, mas será que eu tô fora do horário? E não entrava ninguém. Quando eu consegui lá abrir os participantes, não tinha participante nenhum, só tinha eu. Falei, gente, ué, será que eu tô desequilibrada nesse nível com essa pandemia? Meu Deus do céu. Aí eu saí, já chamei o Jair, coitado do Jair, eu não sei vocês, mas o rapaz do suporte, nossa senhora. Você quer dizer, o santo Jair. Já vou canonizar. Alguém manda pro Vaticano. Entre, fique à vontade. O mouse lá do Jair vive funcionando no meu computador, na tela lá. Porque aí ele falou, professora, não fica chateada não, mas é que a senhora tá na sala errada. Quando eu entrei, tava todo mundo lá me esperando, dando aula vaga, e eu dando aula na outra sala. Olha isso. Mas não foi uma boa notícia, Deia? Pior seria se você tivesse a notícia de que os alunos não querem assistir a sua aula, por isso você está sozinha, você está na sala certa. Eu me sentiria aliviada de saber que não é momento tensão, né? Chega a dar aquela dor no peito, né? Meu Deus do céu. Aí depois você entra, você se acalma, né? 10 minutos de aula, você não lembra nem o que você falou, de tão nervosa que você estava, né? Mas também aconteceu comigo. Por exemplo, tem aluno que está no Teams, tem aluno que está no Moodle, aí mudou a plataforma para a gente esse ano, né, do ano passado, e aí aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava num ambiente, não tinha ninguém. Falei, gente, que estranho, não tem ninguém. E no WhatsApp o aluno falou, estamos na sala. Eu falei, mas como assim? Eu também estou na sala. Não é, era outro ambiente que o aluno estava, aí você tem que dar uma disfarçadinha, né? Então, olha, puxa, problema aqui, problema. E aí entra na sala certa. Mas isso acontece com a gente mesmo, porque você está numa outra atividade, você entra, você fala, é aqui, não é, né?
Até que depois, né, o nosso organismo vai acostumando com o hábito, né? Mas é tudo muito novo, né? Foi, né? Não é mais, né? Mas que nem a Daniela falou, continua atualizando, né, Daniela? Não, meu computador continua atualizando, faz um ano, continua. Não. Solange, eu tenho uma sensação de que os alunos estão do outro lado da tela e falando, coitada, alguém ajuda essa menina, gente? Alguém faz alguma coisa? Porque a gente tem. Eu ainda já falei para eles, falei assim, gente, o Univem deu um monte de curso pra gente, deu um monte de coisa. E como é que eu vou falar que a professora não sabe fazer o que eles estão ensinando? Olha que vergonha! Então eu tenho a sensação de que os alunos estão imaginando sabe aquela rodinha do pensamento dentro da cabeça que nunca fecha, entendeu? Fica lá rodando, a caraminhola, o cérebro fervendo. Gente, muito legal, viu? É um papo maravilhoso com vocês. Acredito que quem está nos ouvindo até agora conseguiu, né, se identificar com muito do que vocês compartilharam conosco hoje. Então, gostaria de agradecer, né, a todas as professoras que participaram deste programa, a vocês que nos ouviram até agora e até o próximo podcast Break Universitário Univem. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Eu caí, mas voltei. Machucou, Dani. Machucou. Maravilhoso, gente. Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos cursos de Direito e Publicidade e Propaganda do Univem.